Bora, Fel, se liga no que o Fábio Santos falou sobre a convocação do Hugo Souza ontem pelo Carlo Ancelotti na seleção brasileira e também falou sobre o impeachment, afastamento aí do Augusto Melo do Corinthians, se liga só, e também muito mais informações do Timão nesta terça-feira, hein? Lili Nascimento e Mário Marra trazendo mais informações sobre o time do Corinthians, se liga só, esse vídeo tá muito bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sem o Ederson machucado, abriu uma vaguinha aí pro gol e a novidade foi o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. O Alisson certamente será o titular da seleção. O Bento, já com algumas partidas, até como titular da seleção brasileira, foi chamado também. E para completar os goleiros, Hugo Souza tem uma imagem muito bacana. O Amoroso no nosso grupo fez questão de acabar com o encanto. De água gelada na gente. Olha lá, no momento do anúncio, a reação geral ali, o Hugo e os seus companheiros de Corinthians, antes do embarque da delegação corintiana para a Argentina. O Corinthians joga amanhã com o Huracan pela decisão aí de permanência na Copa Sul-Americana. Então, Plirra, por mais que eu vou citar eu como um exemplo, eu já sabia que eu ia ser convocado para a Copa, mas até o momento do meu nome, você já sabia antes? Eu fiquei ansioso. Vai que o cara mudou de ideia, né? Não sei, mas dá um friozinho. E quando saiu o nome... O coletivo da noite tinha aquele famoso coletivo da noite, né? Vai todo saber. mundo que for convocado ter esse sentimento, que pode ser verdadeiro ou pode ter uma informaçãozinha, se todo mundo carregar esse sentimento de convocação, a gente vai ter um processo até mais fácil para o Ancelotti de montagem de time. Tem essa gana de ir para a seleção. Que assim, parece que em alguns momentos era quase uma obrigação o jogador largar o clube dele e vir para a seleção. Então, se a gente carregar um pouco esse espírito aí, acho que as coisas tendem a melhorar. Merecida, né? A convocação do Hugo, né? Muito merecida. Ele realmente, a gente já falou isso algumas vezes, né? Substituiu o maior ídolo da história do Corinthians, não é fácil. A gente citou, para achar um substituto no São Paulo demorou muito tempo, no Palmeiras a mesma coisa. Então, muito legal. Em pouco tempo ele já teve essa afinidade com o torcedor corintiano, soube vestir a camisa, né? E dentro do campo conquistou a convocação dele. Realmente. E ele chegou no Corinthians num momento, hein? Momento difícil. Pois é. E fechou o gol e foi muitas vezes o melhor em campo, né? E uma virada de mesa meteórica. Ele teve aqui há menos de um ano, estava voltando da experiência em Portugal, na segunda divisão portuguesa, e de repente o cara tá na seleção brasileira e agora mostrando... Acho que a briga dele é com o Bento, né? Alisson e Ederson muito provavelmente estarão na Copa daqui a um ano. A terceira vaga de goleiro aí pode, por que não, ser do Hugo Souza, que em campo político, os nervos à flor da pele, a coisa esquenta, a chapa esquentando demais. Tivemos, agora há pouquinho, a confirmação do afastamento por parte do Conselho Deliberativo do Corinthians, do presidente Augusto Melo. 176 votos a favor do afastamento, apenas 57 contra, um branco e 2 abstenções. O Osmar Stabile assume a presidência do Corinthians momentaneamente. Ele tem 5 dias agora para convocar, para escolher uma data para ver se os sócios do Sport Clube Corinthians Paulista ratificam essa decisão do Conselho Deliberativo. Ao que tudo indica, até hoje o Augusto Melo, antes de começar a sessão, pediu a palavra. Num primeiro instante, até acho que pela dificuldade que ele tem de se comunicar, muitos pensaram, até noticiaram que ele havia renunciado. Mas não, ele disse que vai lutar com todas as forças até o final, mas parece que esse final, Capita, já chegou. Ele disse que aceitava a derrota, né? Que ele entendia que na votação a oposição já era muito maior. Então, que ele estava aceitando essa votação, parece que ele até saiu antes dela acontecer, imaginando o que viria por fim ali. Mas é isso, Plê, é uma gestão que no mínimo, confusa desde o seu primeiro dia, né? Porque a gente falava muito sobre as declarações dele, a confusão de informações, né? E falava uma coisa em um dia e no outro dia a situação... E já deu confusão com o primeiro patrocinador master, né? Que na verdade gerou essa confusão toda. O Augusto, acusado de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, no caso Vaidebet, indiciado pela polícia na última sexta-feira. É isso. Acho que é a decisão mais sensata ele sair do cargo nesse momento, né, Pilia? Como você falou, indiciado.
por tudo isso. Óbvio que não foi acusado ainda, mas acho que nesse momento é importante, né? O Augusto está 1 ano e meio só no comando do Corinthians e já parece que é uma eternidade, realmente, né? E a gente torce para que esse momento político do Corinthians não reflita dentro de campo, né? Que o Corinthians possa continuar fazendo bons jogos dentro de campo. A gente sabe como é que as coisas funcionam no Nesse Corinthians. momento o Corinthians está sem diretor financeiro, diretor de marketing. Sem presidente, realmente tudo isso muito confuso, né? Então a gente torce para que esse lado político do Corinthians não influencie, que a gente sabe que nos últimos anos, né? Ou sei lá quantos anos já que a política do Corinthians realmente atrapalha bastante. Bem, vamos falar do dia agitado no Corinthians. Pedido negado pela Justiça, depois um discurso derrotista antes da votação e, por fim, o afastamento. Segunda-feira agitada e de derrota para o presidente Augusto Melo. O Conselho votou pelo impeachment dele, como nos conta o repórter Vladimir Bianchini. Alô, fãs de esportes, Augusto Melo está afastado de forma oficial do cargo de presidente do Corinthians. Em reunião realizada nesta segunda-feira no Conselho Deliberativo do clube, o processo de impeachment teve andamento. Foram 236 votantes, com 2 abstenções, 176 votos a favor do impeachment, 57 contra, além de um voto branco. Com isso, o primeiro vice, Osmar Stabile, assume o cargo, até que seja marcada uma assembleia dos sócios para que seja referendado o impeachment ou não. Caso o impeachment seja aprovado na Assembleia dos Sócios, Augusto Melo será destituído do cargo. Antes mesmo da votação do Conselho Deliberativo, Augusto Melo já admitia a derrota. Em um tom que mais parecia uma renúncia, admitiu que não conseguiria vencer no Conselho e prometeu que tomaria medidas legais. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida por enquanto. Saio de cabeça erguida, dizendo que fiz o meu melhor. A gente sabe que teve erros e acertos, isso é normal, é um ano apenas. Vai ter a votação, eles são a maioria, como sempre, eles são a maioria, eles têm a maioria aqui, então não tenho dúvida que a votação vai passar pelo impeachment. Não é renúncia. Ao contrário, eu não vou participar dessa palhaçada, porque a gente sabe tudo que está funcionando lá dentro, a gente sabe que lá tem a maioria. Não estou renunciando, tem muita briga ainda, porque já que eles brigaram para me tirar daqui, eu vou brigar para continuar aqui. Não vai ser entregue de mão beijada também. Após a votação, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, explicou quais os próximos passos na política do clube. Além disso, o advogado Ricardo Cury, de Augusto Melo, fez diversos protestos a respeito do processo. Não é um momento feliz para o Corinthians. A gente lamenta tudo que está acontecendo, mas é o que está no estatuto, está sendo cumprido de acordo com o rito estatutário, de acordo com a vontade do Conselho e com o andamento do processo, como tem que ser, nos termos da legislação e do nosso estatuto. Agora, o presidente foi destituído, se é uma destituição preventiva, cautelar. Temos que aguardar a Assembleia Geral de Sócios para ratificar ou não. Nós estamos muito convencidos de que, cedo ou tarde, a Justiça reconhecerá abusividades e ilegalidades do processo, além da fragilidade do indiciamento. Ele não desejou em nenhum momento renunciar e não vai renunciar, porque ele é inocente. É por isso, né? A renúncia seria uma espécie de reconhecimento de culpabilidade ou coisa que o vale. Osmar Stabile, que assume a presidência do Corinthians nesta terça-feira, deve fazer a nomeação de novos diretores para o clube do Corinthians. Obrigado, Vladimir. Então é isso. Nesta terça-feira, 15h, Osmar Stabile concede uma entrevista coletiva e a gente fica na expectativa aí da próxima votação, né, com os sócios do clube. Essa votação deve aí ser chamada nos próximos dias. E aí tem até 60 dias para ocorrer essa votação. Bom, muito curioso o presidente Augusto Melo ir fazer um discurso e todo mundo entendeu que seria uma renúncia, né? Saiu daqui e tal, mas ele disse que não, ainda vai lutar para se manter no cargo. Dá para o time de futebol passar ileso com toda essa turbulência no Corinthians? É muito difícil. É muito difícil e acho até que tem passado, porque a gente já tem dito aqui algumas vezes que desde que o Augusto Melo assumiu o Corinthians, o clube vivia essa instabilidade. Existia um grupo que comandou o Corinthians durante muitos anos e a oposição venceu. Essa oposição não conseguiu, que virou situação, né? Não conseguiu dar tranquilidade
o Corinthians trabalhar. E logo nos primeiros meses já se envolveu em polêmica com a patrocinadora, a Master, né, que acabou retirando o patrocínio. Tudo isso que aconteceu com relação à instabilidade, né, na gestão. E aí veio aquela janela de transferências que talvez deu uma acalmada, a chegada do Memphis, né, e o time começou a dar resposta dentro de campo, isso ficou em segundo plano, apesar da torcida organizada estar sempre lembrando, né, que havia rachado, né, com o presidente, que tinha apoiado inclusive na eleição. Isso trouxe essa instabilidade. E aí não é coincidência, ou é coincidência, né? O Osmar Stabile acaba assumindo. Vamos ver se agora o Corinthians pelo menos tem essa estabilidade para escolher o seu novo presidente. Ou, enfim, essa situação terminar, porque a Assembleia Geral de Sócios normalmente segue o que o Conselho Deliberativo decide, né? E isso na maioria dos clubes. Então imagino que o Augusto Melo não retornará à presidência do Corinthians e aí uma nova eleição será convocada e aí vamos ver quem vai assumir. Se vai ser um jogo político novamente. Os poderão participar, né? Exatamente. E aí isso faz parte de várias associações no Brasil, né? Onde os sócios acabam não tendo voto direto no presidente. Mas, de novo, vem um jogo político. De novo vem a história da política entrando no Corinthians para saber quem será o novo presidente do clube. Algo que desde a eleição do Augusto Melo isso não saiu de lá. Se blinda o time, menos. Eu acho que o Dorival Júnior até ganhou casca para isso. Mas acaba interferindo até na questão do orçamento, no futuro do clube para contratações, algo que também acaba respingando no campo. Bom, falar em campo, nesta terça-feira tem Huracan e Corinthians na tela da ESPN, no Disney Plus. Vamos pra lá, Lili Nascimento e Mário Marra trazem os detalhes. Vai lá, Lili! Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians já chegou ao hotel em Buenos Aires, onde ficará hospedado para a partida desta terça-feira contra o Huracan pela Sul-Americana. Jogo importantíssimo, vale vaga para a próxima fase. Então o Corinthians tem que fazer a lição de casa, né, Marcos? Tem que fazer a lição de casa. Ainda existe a possibilidade de se classificar em primeiro, mas eu acho também melhor não contar com isso, né? O Corinthians ganhando a partida, o Corinthians se classifica em segundo do grupo e aí vai esperar quem vem da Libertadores. Agora que para passar em primeiro tem que tirar um saldo de gols aí do Huracan, pelo menos 4 gols, mas aí o Corinthians fica sem o seu principal artilheiro, né? O que Yuri Alberto poderia fazer esses gols, né? Exatamente, vem sem o Yuri Alberto, mas vem com Hugo Souza que agora é seleção. Merecedor, né, Marra? Muito, tem jogado muito bem, é um dos líderes da equipe, do time do Corinthians, é um goleiro de destaque no futebol brasileiro. E ele já havia falado em entrevista exclusiva essa semana para a ESPN da vontade, né, de vestir a camisa da seleção e agora de fato acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que Hugo Souza disse depois de receber a notícia que foi convocado. Eu tô me tremendo até agora, para ser sincero, tô muito feliz. Para coroar esse momento incrível que eu estou vivendo aqui, agradecer a Deus, a minha família que sempre estiveram do meu lado e quando eles acreditaram de mim, eu só estou feliz, meu coração está cheio de gratidão. Pois é, mas antes desse compromisso com a seleção, tem esse jogo importante contra o Huracan. E como é que chega o Huracan para essa partida, Marra? De forma diferente da campanha que foi construída pelo próprio Huracan. Uma campanha muito boa. O Huracan pode ser campeão do torneio Apertura no próximo domingo contra o Platense. Então, o Huracan vai poupar jogadores. É um time que normalmente, quando joga o time titular, dificilmente toma gol. Um time muito firme defensivamente e que tem qualidade também para armar jogadas. Por isso é o líder do grupo. Mas o Corinthians pode se beneficiar disso, cara. E o Corinthians que tem 2 retornos, Memphis Depay e o Rodrigo Garro. Saberemos amanhã. Pois é, antes da partida a escalação oficial, mas durante toda a programação da ESPN, o pré-jogo falando tudo sobre essa partida importante. Eu termino aqui fazendo o convite para você, fã de esportes, acompanhar nos canais ESPN e Disney Plus. E antes de entregar, o Marra também faz o convite dele, vai. Se consagra. Sim, todos com a gente, reunidos, estaremos juntos com o Lili Nascimento e Vinícius Moura. Exatamente. Time completo. Mário Marra também. Time completo. Tchau. Tchau, tamo junto, é isso. Obrigado, companheiros. Então, uma goleada histórica precisa o Corinthians para ficar em primeiro. Absolutamente improvável, mesmo com o Huracan jogando com um time misto
de olho no campeonato argentino. Mas uma vitória, o América de Cali está na cola, né? Na outra partida, mas uma vitória já coloca na segunda colocação, ele segue na Sul-Americana. Exatamente. E aí ganha mais 2 jogos no calendário, né? Para os playoffs, visando as oitavas de final. Não sei se perde 2 jogos para o calendário, né? Porque aumenta o número de compromissos. E acontecerão esses jogos no mês de julho. O Corinthians precisa pensar em classificação. Está disputando uma competição importante, onde já chegou longe, inclusive. Ano passado até caiu para o campeão, né? Caiu para o Racing. Mesmo não sendo a prioridade, porque foi um time que começou a Libertadores e aí caiu antes da fase de grupos, o Corinthians precisa pensar em classificação. Mesmo que acrescente mais 2 jogos no calendário, mesmo que enfrente um time de Libertadores, mas é uma equipe que precisa pensar em título nessa temporada. E o mata-mata, porque o mata-mata começa nesse jogo contra o Huracan. Né? Uma classificação, confronto direto ali, uma briga por uma segunda vaga, acaba classificando o time para mata-mata. E é o mata-mata que o Corinthians precisa alcançar também nessa temporada. A emoção do Hugo Souza eu acho bem genuína, eu acho bem importante também para um goleiro que deu a volta por cima, né? Eu acho que ganhou maturidade, a emoção dele, eu acho que é a emoção de muitos goleiros também, né? Na posição dele, um goleiro preto, inclusive, que é uma posição muito discriminada no Brasil, né? Principalmente, né? A posição de goleiro. Acho que ele chegar à seleção brasileira é uma resposta também muito importante para a profissão, né? Para a profissão de goleiro. Pois é, ele faz uma defesaça contra o Atlético Mineiro aí no chute do Rony, né? Sensacional, um reflexo espetacular. Então nessa terça-feira tem São Paulo, a gente vai falar do São Paulo daqui a pouquinho contra o Tajeres. Na sequência o Corinthians contra o Huracan. Programação cheia de Libertadores Sul-Americana, terça, quarta e quinta. Então é isso aí, Fiel, finalizando o vídeo com a ESPN, análise aí, muita análise do time do Corinthians, esse impeachment do Augusto Melo. Cara, o Augusto Melo foi muito burro, né, cara? Mano, ele teve a chance de tirar a renovação e transparência, que tava 16 anos no poder. Mano, tipo assim, se vocês verem, com alguns dias ele já fez esse contrato aí com a casa de apostas lá. E, mano, não dá pra falar porque é algo que tá na polícia ainda, a gente pode até sofrer um processo. Mas, cara, se tudo for comprovado, realmente, ele foi indiciado, mas indiciado não é culpado. Se tudo for comprovado, cara, ele tentou fazer algo errado com poucos dias de cargo no Corinthians. Mano, na moral, a gente chegou a botar muita fé no Augusto Melo, mas realmente é o certo. Agora, você não pode voltar aquela cambada de vagabundo, aquela corja da renovação e transparência. Mas vamos ver o que vai dar aí pra frente, né? E hoje à noite tem um jogaço aí contra o Huracan. Eu espero que hoje esse time do Corinthians mantenha a postura aí que teve contra o Atlético Mineiro. Faltou só o golzinho ali. Hoje a gente vai ter a volta do Garro, do Memphis Depay. Infelizmente, a ausência do Yuri Alberto. Mas a gente espera uma postura muito melhor do que a gente vinha vendo. A gente viu que os caras mudou, tipo, é o time reserva, claro, mas a gente viu um pouco mais de imposição ali, mesmo fora de casa, e a gente espera hoje do mesmo jeito, e claro, com qualidade para finalizar, que a gente precisa de gols. Empatar e perder, a gente tá fora, porque o Racing lá do Uruguai não vai vencer o América de Cali, tampouco empatar, eu acho muito difícil. Então, hoje é vencer ou vencer, não tem essa. Então, comenta aí, já deixa seu placar nos comentários, deixa seu like para ajudar a gente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!